Almada sustenta uma concepção lata do desenho e mormente reconhece a importância insuspeitada do desenho na vida de todos os homens. O mérito do desenho não se resume a ser o caminho de todas as artes. Na vida de um indivíduo ou na arte, o desenho deve ser entendido como um meio para alcançar uma única finalidade: o homem. A humanidade é a condição indispensável para tudo o que existe no mundo e para que exista a arte. Elemento crucial do desenho, a linha permite no seu desdobrar a separação e a divisão, mas também possibilita a zona de junção ou zona de encaixe de duas metades inseparáveis de uma coisa inteira. Por meio de uma linha se aponta e ainda o sentido, a direção. Os textos de Almada transbordam de referências a linhas. Almada considera o desenho como um aliado da perfeição sempre momentânea do entendimento, por providenciar a fixação da atenção. Adverte-nos ainda: não se pode reduzir o desenho a um mero conjunto de linhas e traços que se assemelha a um modelo exterior. Sempre que estivermos diante de uma manifestação de clareza do entendimento, por exemplo, uma boa descrição literária, podemos estar certos de que ela cumpre a função do desenho. Embora fora dos seus lugares, as linhas traçadas no papel pela criança e com as quais ela declara à pessoa que a aprecia e louva ter desenhado uma flor, são as linhas semeadas por aquele que sabe os lugares das linhas. É concebível que, a certa altura, devido ao entusiasmo e à tentativa de prolongar e reviver os momentos de alegria durante e após a execução do desenho, juntamente com a influência do ambiente, surge a consciência ao lado do instinto, corrigindo e harmonizando. Eventualmente, a partir daí até ao futuro, dando-se inteiro ao seu dom, passa a saber desembaraçar e discriminar as linhas certas para cada coisa, naquilo que desenha ou diz e escreve. Se for fiel ao entendimento, perseverando firme em si mesmo e desse modo interrogando o que lhe ensinaram, as regras instituídas, os programas e as modas, o que faz falta ao artista Pompier, dizíamos: se o artista em formação se mantiver obstinadamente apoiado na sua autoridade pessoal, ele poderá vir a alcançar a libertação de si próprio. Indo adiante pelo caminho do desenho e insistindo na clareza e dignidade do caminho aberto pela autoridade pessoal, poderá chegar à pintura e à personalidade, respectivamente. O domínio do ofício trazido com o tempo não deve contribuir para que o pintor se distraia ou perca de vista a linha de orientação mais difícil, o apuramento de si próprio, fazendo de si próprio mais um raro caso de obra-prima da criação. Seja qual for a manifestação de arte eleita em cada etapa para apresentar a obra, o imperativo moral é estar consigo próprio. Dirigindo a pontaria ao que ainda não se vê, chegar a si próprio. Singularizar-se. O homem é a finalidade desta aventura solitária. A finalidade, o ponto de fuga, é ser ele próprio. Ele, o próprio. Nesta aventura, o homem não pode deixar-se perder ou enredar nas linhas dos outros que passam entre nós, por cada um de nós. É só dessa forma que a humanidade é continuada. Socorrer-me-ei de uma metáfora: o chão de terra batida de um campo de ténis. Após um jogo de ténis, restam linhas soltas e dispersas, traços curtos, largos ou estreitos, mais leves ou mais salientadas. Essas marcas constituem uma espécie de assinatura dos esforços e tentativas, ataques e respostas de cada jogador. Mas, sobretudo, são o produto de uma dinâmica de jogo estabelecida por
e entre os dois jogadores, exemplificando uma temporária unidade comum. Assim, no lugar em que ocorre o jogo, cada linha é feita por cada jogador, entre cada um e o seu adversário. Tal como o percurso do rio se grava na paisagem e é determinado por obstáculos com que se confronta no seu curso até ao mar. A vida de uma pessoa, desde o nascimento até ao dia em que se lhe acaba o tempo, o fio da vida, pode ser vista como uma soma de caminhos trilhados, num jogo simultâneo e recíproco, feito de simpatia ou repulsa entre mim e um outro, independente e diverso. E no chão se poderia inscrever a soma total dos seus movimentos no meio do mundo. Se quisermos, a linha é, a cada momento, a síntese do jogo ou o esclarecimento entre indivíduos, entre cada indivíduo e a sociedade, entre a multiplicidade de personagens sob a pele de uma pessoa só. Mediante um processo de autolibertação e autoeducação, o indivíduo deve chegar à sua personalidade, ao segredo de si mesmo, ou seja, a definir o contorno da sua individualidade. O caráter individual manifesta-se em síntese harmónica entre o Pierrot e o Arlequim, constitutivos da nossa interioridade. Para isso há que ser dono absoluto de si mesmo, com a determinação e a resistência moral análogas às do homem senhor da sua vontade, que abre entre um ponto da superfície da terra e um outro nos seus antípodas, um longo buraco sem fundo em busca do cágado. Longo é o caminho do indivíduo que está longe de si mesmo, pois que terá de efetuar a sua volta completa ao mundo até ao ponto de partida. No fim da viagem, desde o universo até dentro do próprio peito, terá de concluir, pela identidade das coisas encontradas dentro do seu peito, com todas as coisas do universo em que se procurara. Há que ser determinado como o caçador que vai à caça de si, não amedrontado com o facto de não existir caminhos previamente dados. Ou talvez, fazendo-se pequeno, e o mais importante de tudo, mantendo-se leal a uma linha de sentido oposta à do movimento em massa da multidão, estou a referir mais a ficções, resistir à ameaça de ser arrastado pela onda. Desejar e estar inteiro e incondicionalmente na demanda da liberdade própria. Embora seja um sentido homogéneo e exclusivo, o movimento da multidão, por exemplo aqui em Cáucaso, é constituído por uma diversidade de movimentos executados por indivíduos isolados uns dos outros, cruzando-se nos vários sentidos segundo o sentido próprio de cada um, mas sem ocorrência de colisões. Se acaso fixássemos as linhas de cada pessoa, um a um, formaria uma espécie de meada ou trama de linhas com a qual se constitui o verdadeiro, unânime coletivo. Curiosamente, Vitorino Nemésio terá chegado a comparar as linearidades do estilo literário do Nome de Guerra com o estilo gráfico do seu autor. Igualmente, José Augusto de França deteta no retrato de Judite, personagem do Nome de Guerra, feito por Almada, escritor, o pendor de anatomista manifesto por uma clareza gráfica sem piedade. Não é de admirar, pois que na origem a escrita é uma prática de inscrição como o desenho, e não houve, como existe contemporaneamente, uma distinção rígida entre escrita e desenho. E por isso, entre a habilidade de um desenhador e a de um escriba, e por consequência, também era inexistente a distinção entre, ou a diferença entre o gesto manual e o traço inscrito. De igual modo, o perfil de cada um, Nome de Guerra, por exemplo, é inimitável porque, ao longo dos séculos, uma linha única foi incessantemente seguida. Embora possa fazer lembrar a de um outro, eventualmente, essa linha não é transmissível. Nem é expressável por palavras o perfil desenhado de uma pessoa, conforme o romancista de Nome de Guerra, que se diz também desenhador. Despojado de nostalgias e liberto, o artista, ou o autor moderno,
enquanto guia e intérprete da humanidade, tem a tarefa de estar virado para diante de si mesmo. O artista liberto, o indivíduo profundamente humano, preocupa-se em libertar o mundo das suas entranhas atávicas em prol da claridade e da luz. A humanidade é condição indispensável de tudo no mundo e da arte. Para o poeta, a realidade ultrapassa a concepção comum da mesma, efetivamente mera aparência, enquanto localizada em determinado segmento da linha de tempo, pois que o poeta considera toda a extensão LT da linha do tempo. Afirmar a pertença à humanidade é muito mais do que pertencer ao século em que se vive. O que é próprio da arte é ir diante do que acontecerá. No seguimento de um anúncio e antecipado adiamento de uma conferência, depois de elaboradas sucessivas versões, mas repudiadas, no dia da conferência, ao conferencista resta-lhe apresentar-se diante da sua audiência e testemunhar de viva voz as palavras escritas mais essenciais do texto original perdido. Na reconstituição da conferência perdida, por entre reiteradas promessas de ser iniciada, realça a importância de se aprender a estar vivo. Entenda-se, um estar vivo que carece sempre de uma efetiva aprendizagem mútua entre vivos, em redor e antes de nós. Exortando e interpelando a audiência, Almada articula ao vivo a memória do original perdido com a referência a uma linha de cor, escrita na palma da sua mão esquerda, por intermédio da qual está inscrita a confluência de todos os tempos, passado, presente e futuro. Numa outra conferência, a Invenção do Dia Claro, Almada faz notar que nunca se está fisicamente a algures. Conferencista e audiência, no interior de uma sala, por sua vez localizável por certas coordenadas espaciais. E ele recorda ainda a exigência de se falar com alicerce. A dimensão performativa de uma e outra conferência é realçada por meio da atualização e celebração da memória de um itinerário íntimo e do sentido do sinal distintivo na mão do oficiante. Almada explicita dessa maneira o processo de transformação de um dado espaço em lugar de claridade, por intermédio da evocação e inscrição de um sistema de orientação unânime, fundamento de que todos se tornam guardiões. Conforme o relato de Rui Mário Gonçalves, Almada Negreiros terá sonhado com a realização de uma performance fulgurante. Atiraria um giz ao chão e saltaria de imediato sobre o giz em movimento. Esse sonho consistia em dar em espetáculo a produção do traço de uma insólita máquina de desenhar, nas palavras da Ana Paula Guimarães, e essa máquina de desenhar era formada por um corpo enérgico acoplado a um minúsculo móvel riscador. Elucidativa analogia para uma desejada sintonia entre a velocidade física e a velocidade mental. Um corpo que age e pensa veloz, mas que por dominar a velocidade sem precipitação se mantém presente em si próprio. Situação bem distinta das seguintes: a de um corpo catapultado, disparado por um canhão, um homem-bala, ou a de um automobilista que se mantém ausente do seu corpo desde o momento em que delega a faculdade de velocidade inteiramente numa máquina. Perfazendo a síntese, o movente torna-se uno com ou indistinto de o movido. Tal como a mão, que impulsiona a caneta, é inseparável do traço da caneta. Assim, nesta performance imaginada pelo autor, o corpo do desenhador se tornaria inseparável do traço de giz. Esta máquina de desenhar realiza, em certa medida, o arrastamento do performer atrás do seu próprio cérebro. Os múltiplos cérebros emancipados do seu corpo, a linha torna-se em modo de ser. Decorridos riscos, perigos e obstáculos, um itinerário a si próprio, feito de crescimento, desenvolvimento e autorrenovação, entretecido com os outros, alcança uma linha, finalmente, sua. O melhorar-se em autor realiza-se por meio da ressurreição como
continuação de quem está antes de nós e sem os quais não podemos continuar. Resolve-se, por isso, em presença viva do ator no ressuscitado. Mais do que atitude teatral, acrobática e espetacular, esta performance é, afinal, a síntese de todos os movimentos depois de todas as linhas feitas, a depuração e o retrato de depois de todas as jogadas e idades, de todas as hibernações de desenhador, segundo Sara Afonso, de todas as ascensões e descidas. Esta performance é, sobretudo, a tradução numa linha com que se assina como autor, Almada. Almada com um D de haste longa, como um ponteiro de bússola perpendicular à linha horizontal em que é escrito o seu nome próprio. A tradução numa linha decisiva e contínua, simultaneamente geométrica e concreta, que marca sobre o campo de ação e do tempo o símbolo de todos os princípios, o traço inicial por onde começam todas as infinitas direções e possibilidades, o símbolo das ligações com a humanidade, reunindo numa unidade indivisível o atual e o mais remoto. O símbolo, sinal, que liga a parte fixa à parte que viaja. O demónio da arte baralhará a ordem dos fatores, antes e depois, antigo e novo. Mas uma única ideia, segundo Ernesto de Sousa, em que importa. Uma obra deve ser apenas começada. Muito obrigado.